Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e você está em mais um episódio do projeto Eu Digo Sim. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. Nosso pastor-presidente é o pastor José Suimar. Nós congregamos aqui na congregação de Uber. Nosso pastor local é o pastor Leomir e nós fazemos parte da coordenação do Departamento de Jovens Unidos em Cristo. E como os irmãos sabem, todas as semanas que antecede o domingo, que é o dia de irmos para a igreja, na escola bíblica dominical, nós levamos aos irmãos esse conteúdo da pré-aula da escola bíblica dominical, Departamento de Jovens. E hoje, nessa data de hoje, para nós é um marco histórico no grande projeto Eu Digo Sim. Por quê? Porque nós temos um convidado que é para lá do que especial. Ele é diretor do nosso ministério e também pastor de uma das nossas igrejas. Eu estou falando nada mais e nada menos do que pastor Télcio Luiz. Pastor Télcio Luiz, a paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor. Tudo bem? Funciona, é um prazer, tudo bem, estamos aqui. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. Nós sabemos que o senhor tem uma agenda superlotada, nós sabemos dos compromissos que o senhor tem, mas reservou para a gente esse espaço de estar aqui com a gente. Nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui, pastor. Para mim é uma honra, um privilégio Amém. de estar aqui com vocês para este conteúdo maravilhoso. Amém, pastor. Pastor Télcio é pastor de uma das nossas congregações, a congregação de Stouto. Pastor Télcio, fala para a gente como é que é ser pastor de Stouto. Olha, ser pastor de Stouto é ser pastor de uma igreja, né? Seja um Stouto, seja Uber, seja Somerville, e eu louvo a Deus por os privilégios que Deus me concedeu já há alguns anos no Ministério Missão, desde 2008 que nós fazemos parte do Ministério Missão, já pastoreamos Plymouth, já pastoreamos Somerville, Filadélfia, Peabody, meu Deus. E hoje nós tivemos privilégio da parte de Deus de sermos enviados. Pastor José Suimar nos enviou para a Flórida, para a cidade de Fort Myers. Lá nós abrimos o trabalho. E hoje estamos ali em Stoughton. Em todos os lugares que eu fui, é a mesma coisa. Meu Deus. É fazendo a obra de Deus, né, pastor? pastor? O povo de Deus é o povo de Deus aonde quer que o povo de Deus esteja. Isso é o mistério. Isso é o mistério. Nós não vamos falar mais, não, sabe por quê? Que nós temos um podcast aí que vai sair daqui uns dias, né? Eita glória. Então nós vamos deixar mais pro podcast, né? Podcast a gente fala mais sobre esse contexto. Mas nós somos, assim, agradecidos a Deus, muito felizes. E isso, Josiane, falando só do Ministério Missão, né? Mas no podcast a gente pode falar um pouquinho antes do Ministério Missão. Vamos falar de tudo, vamos falar de toda a história, Amém. não de Jesus. Meus irmãos, também hoje, nessa data especial, nós temos uma participante também muito especial. Nós temos o prazer de receber aqui uma jovem do nosso departamento, que pertence à nossa congregação de Uber, que é formada em advocacia. A nossa querida irmã, advogada irmã Júlia, está com a gente. Júlia, paz do Senhor, minha filha. Pode ser, irmã Juciones. Tudo bem? Amém. Muito obrigada por esse grande privilégio de estar aqui. O irmão Juciones, ele é o meu líder aqui de jovens da igreja local de Uber e também do geral da UMADEM. Então, eu recebo essa dupla honra. Amém, amém. O Senhor, com a sua esposa, irmã Alessandra, tem sido uma bênção na minha vida, só o Senhor sabe. E estar aqui hoje participando desse projeto que o Senhor colocou no seu coração e vendo como está alcançando várias vidas, mais do que nós podemos imaginar. Exatamente. Tem sido um grande privilégio da parte Exatamente. de Deus. Graças a Deus. Nós estamos muito felizes por isso, por esse momento. Também ao meu lado esquerdo está o nosso querido irmão, que os irmãos já conhecem, né? O jovem Adrian. Pode ser o Adrian? Pode ser o meu líder. E aí, como é que tá? É um privilégio, né? Tudo bem? E conteúdo maravilhoso que temos aqui hoje. Então, assim, pelo nível aqui que Tá está aqui nessa mesa, a aula hoje vai ser, né? maravilhosa. Nível altíssimo. Se fosse lá em Minas, ia falar assim, só nata. Vai ser algo assim. E nós é mineiro. Nós é mineiro, uai. Que bênção, é uma maravilha. Então, meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 8. Nós vamos falar hoje sobre a falácia do pragmatismo. Sobre isso é o conteúdo que nós vamos trabalhar na lição de hoje. O jovem cristão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui nos Estados Unidos, ou em todo o Brasil, em todo o mundo, precisa se posicionar, pastor Télcio,
de forma veemente acerca contra essa falácia, a falácia do pragmatismo. O jovem precisa ter uma posição e nós vamos adentrar o conteúdo da nossa lição de passo a passo, nós vamos alcançar a sua vida através da palavra de Deus. Nós vamos iniciar fazendo a leitura do texto principal da nossa lição pela pessoa do pastor Télcio. Texto principal. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo de número 2 é o nosso texto principal. Meu Deus, só pelo texto principal aí, pastor Télcio, já mostra como é que vai ser essa lição, né? É interessante. Já revela. Muito bem, o resumo da nossa lição, nossa querida irmã Júlia. Amém. A verdade não deve ser medida pela utilidade imediata ou pelos resultados visíveis, mas pela fidelidade à palavra de Deus e ao Evangelho de Cristo. Meu Deus. Objetivos da lição, cooperador irmão Adriano. Objetivos da lição, o primeiro ponto aqui vai nos mostrar os fundamentos do pragmatismo. Segundo, explicar a importância da fidelidade à palavra de Deus para a colheita dos frutos do Evangelho. O terceiro ponto, identificar os riscos e as implicações dessa mentalidade para a igreja e a vida cristã. Meu Deus. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa lição de hoje. É uma lição que vai ser como um colírio para esclarecer a sua visão, para que você, como jovem, tenha um posicionamento embasado na palavra de Deus, com base bíblica, com base na palavra de Deus. Porque a falácia do pragmatismo, ela traz uma visão de que o que importa mesmo é o resultado. Não importa o que vai se usar, o que vai fazer, mas o que importa é o resultado que vai dar. Se a igreja estiver cheia, está tudo bem, não importa se está sendo pregada a palavra verdadeira ou se está sendo pregado, né, um evangelho de autoajuda. Porque nós vemos que o pragmatismo ele conduz à relativização da doutrina, adaptação da mensagem conforme o público a gente adapta a mensagem, a palavra. O texto áureo, o texto principal, já trouxe essa questão de falsificar a palavra, né? Traz a questão da diluição da santidade e a substituição da pregação bíblica por estratégias de impacto, né? Pegar o evangelho para que o evangelho ele se encaixe bem de acordo com os ouvidos do ouvinte, de forma que vai agradar quem está ouvindo a palavra. Então é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos contra, com a base bíblica, com a palavra de Deus, nessa lição de hoje. E eu já estou ansioso. Está ansiosa, irmã Júlia? Nossa, Meu Deus, meu Deus. Adria, está ansioso? Demais. Sabe por que eu estou ansioso? Estou ansioso para ouvir o pastor Télcio falar sobre o meu primeiro ponto também. da nossa lição bíblica. Pastor Télcio, com toda a liberdade para estar desenvolvendo o primeiro ponto da nossa lição bíblica. Ok, vamos lá. O primeiro ponto da nossa lição bíblica, né, que são fundamentos do pragmatismo. Meu Deus. Nós temos 3 sub-itens aqui, né? Primeiro a gente vai estar vendo sobre a ênfase na eficiência, né? Segunda coisa nós vamos estar vendo também da relativização do conteúdo. E em terceiro lugar a gente vai estar fazendo uma abordagem sobre a adaptabilidade excessiva. Nesses 3 pontos a gente vai estar vendo exatamente os fundamentos, ou fundamento dessa doutrina, né? Se é que eu posso assim dizer, desse chamado pragmatismo. E a gente está falando sobre a falácia do pragmatismo. A palavra falácia, conforme nós já sabemos, né, já está sendo muito estudada durante esse trimestre sobre falácia. Falácia é o mesmo que engano. Yeah. É um engano, né? Um engodo, digamos assim, que é uma mentira disfarçada de verdade. Ultrajada de verdade. Vestida bonitinha, né? Aham. Bem falada, e toda pessoa que usa uma falácia, geralmente ele é intelectual. Ele consegue criar pensamentos, Aplica bem as influenciar, aplica palavras, bem né? a palavra, né? Precisa se ajeitar demais da conta para poder encontrar
espaço para validar o seu pensamento. Yeah. Né? Isso é uma falácia, é um engendramento. Né? E aí, quando se fala falácia do pragmatismo, e a palavra pragmatismo, ela soa como algo intelectual também. Yeah. Geralmente, essa palavra foi criada há alguns anos atrás por um certo senhor chamado Charles, né? Yeah. E ele nascido aqui em Cambridge, perto de nós, aqui nós estamos em Uber, né? Yeah. Nascido aqui em Cambridge, ele fez parte da Harvard, Yeah. estudou na Harvard, e foi um filósofo, foi um grande homem, um grande estudioso, e ele passa a observar o mundo, a ter uma visão de mundo de forma pragmática. Yeah. Ou seja, nós precisamos de ter resultados. Nós precisamos de tudo que nós fazemos na vida, precisamos de ter resultados. E essa palavra, ou essa influência, esse conceito, isso penetrou nas escolas, lógico que ela saiu de lá, mas ela penetrou nas escolas, ela penetrou no meio comercial, em todas as áreas da vida humana. Hoje em dia nós estamos vivendo aí essa palavra, esse pragmatismo, Yeah. que se tornou algo intrínseco na nossa sociedade. Nossa sociedade hoje é pragmática. Uhum. É pragmática. Até mesmo muitas igrejas se tornou pragmático. Infelizmente, Ana. São igrejas de renome. Yeah. Igrejas de renome que se tornaram igrejas pragmáticas. O importante é resultado. Yeah. Eu não quero nem saber se o que eu estou pregando, eu não quero nem saber o que eu estou pregando, o que eu estou falando, eu quero saber se o povo está gostando. Yeah. Se o povo está gostando. Se o povo está gostando, não interessa. Tá tudo certo. Está tudo certinho. Tudo certo. Tá tudo certinho. Eu acho interessante, e a gente vai estar vendo, por exemplo, essa filosofia, ela busca o quê? Satisfação naquilo que eu prego, e falando no nosso contexto pastoral, né? No meu contexto pastoral, eu prego, e eu quero que o povo agrade da minha mensagem. Para quê? Porque o povo venha, no outro domingo vem de novo, no outro domingo vem de novo, e sai para ir espalhando. Ó, o homem só prega coisa boa, né? Daí o Senhor vai parecer um grande pastor. Grande né? homem, Uma né? grande igreja. Vai medir o meu conceito pelo número. Yeah. Sim. E esse é o grande problema desse conceito pragmático. Por que é problemático? Do ponto de vista humano, seria legal, seria interessante. Tá tudo muita certo. gente, muita gente. Aham. Mas nem sempre muita gente é Deus. É. Exatamente. Me permita, pastor Telso, Sim. Gideão, para lutar a guerra. É. Olha aí, muito bem colocado aí. Yeah. O Gedeão, quantas pessoas? 22 mil? 32 mil 32 pessoas. mil. 32 mil pessoas. Deus olha para Gedeão. Tem muita gente aí. Tem gente de... Tem muita gente aí. Sobrou mais uma quantidade. Ainda tem muita gente aí. Não adianta ser pragmático, João. Eu acho interessante. Tem que resolver esse negócio. Sabe, você me trouxe a memória agora, me fez entender que Deus não é pragmático. Tá? Deus não é pragmático. Calma aí, mas isso aí o jovem tem que pegar a caneta, anotar isso aí, fazer um quadro e colocar assim, estampado na casa. Deus não é pragmático. Não, Deus Isso é não é forte. pragmático. Isso é forte. Você sabe qual é a maior mensagem que Jesus pregou? Lá em João capítulo 4, para uma mulher samaritana. Meu Deus. Ele se preocupou. Ele foi tão despragmático. Se é que existe essa palavra, os meninos não vão criar ela agora. Ela é tão despragmática. Jesus era tão despragmático que. E eu coloco entre aspas essa palavra, despragmática. Coisa minha. Por quê? Ele falou com os discípulos: vai comprar comida. Me deixa eu sozinho. Vai comprar. I wanna be alone right here. Eu quero estar sozinho aqui. Quero estar sozinho aqui. Vai comprar comida. Porque ele sabia que ia chegar uma mulher. Yeah. Ele sabia que ia chegar uma mulher. Só que Jesus é tão inteligente, interessante, que ele sabia também que aquela mulher ia fazer muito mais do que os discípulos. Sim. E ela foi uma grande missionária. Se os discípulos eram 12, digamos assim, vamos colocar aqui 12 que estavam ali. Meu Deus. Os 12 não iam fazer o que aquela mulher fez. Meu Deus. Eles foram lá comprar comida. A mulher foi evangelizar. Meu Deus. Então, a tendência de quem é transformado pregar a transformação. Pregar a transformação. Então, significa que quem não prega a transformação é o quê? Não é transformado. Você sabe, quem não prega a transformação é estéril. Isso é Não forte. tem poder de criação. Meu Deus. Pode imitar, pode fazer qualquer coisa, mas criar, não cria. Meu Deus. Não do céu. cria.
Você está entendendo? Então, o pragmático ele até é interessante. O pragmatismo é até interessante, só que os resultados não são interessantes. Podem ser interessantes do ponto de vista efêmero, passageiro, mas do ponto de vista eterno, o que é igual você... Uma ilustração bem corriqueira, bem corriqueira. Você pega um pintinho de granja, uma galinha de granja, com 60 dias, está daquele tamanho, 2 quilos, 2,5 kg, piando. Piu, 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 piu. Você pega um animal que a gente chama lá em Minas Gerais de caipira. Né? Ele vai ficar um ano e meio para poder produzir, para poder... Aí você vai pegar uma... É grande a diferença. É muita diferença. O resultado é outra, a estrutura óssea, então, é outra coisa. Então, a gente precisa ter cuidado com o pragmatismo, porque, como eu disse aqui, no primeiro ponto a gente vê aqui, ênfase na eficiência. Ênfase na eficiência. Essa questão eficiência aqui é só numa questão de visibilidade. Questão de visibilidade. Nós precisamos ter eficiência em nos mostrar. Isso é um perigo, gente. O que foi que João diz? Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não estou aqui contra as redes sociais, por favor. Eu não estou aqui contra as redes sociais, porque é uma bênção as redes sociais, mas nós não podemos fazer delas o fim. Mesmo? Nós não podemos fazer dela o fim. O fim é a pregação do Evangelho. Meu Deus. Seja debaixo de um pé de manga, seja onde for. Porque se eu ficar só atrás da mídia, atrás das câmaras, eu vou perder a essência do Evangelho. Meu Deus. Que é ir de porta em porta, de casa em casa, que é atingir aquele que está perto de mim. Eu preciso de pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo, como ensinou o apóstolo São Paulo. Como ensinou Paulo. E isso... Essa eficiência, a eficiência do Evangelho está em comunicar as boas novas de salvação, não só com palavras, mas também com a nossa vida. Meu Deus. Comunicar a palavra de Deus com a nossa vida. Nós precisamos de viver de tal maneira que se alguém não conhece a Cristo, mas conhece você e me conhece, passa a conhecer a Jesus. Sim. Isso é o Evangelho genuíno, a palavra de Deus. Não é um Evangelho de prognósticos. Não é um Evangelho de faz de conta. É um Evangelho real, verdadeiro. Não é um evangelho de placa. É um Evangelho de essência. Meu Deus. De conteúdo. Esse Evangelho, as pessoas, quando olham para você, vão perceber, ali está realmente algo genuíno. É o que a mulher diz, né? Eu vejo que aqui passa um santo homem de Deus. A mulher samaritana também, ela disse assim, vejo que tu és profeta. Tu é profeta. Por quê? Porque ele se revela, ele se identifica. Ele se identifica. Sabe, o pragmatismo não tem identidade. Isso é interessante. O pragmatismo não tem identidade. Por que ele não tem identidade? Porque ele é de acordo com aquilo que vai acontecer naquele momento. Exatamente. Se eu quero atingir esse objetivo, então eu tenho que passar por esse processo aqui. Se eu quero atingir aquele lá, eu quero passar por esse processo aqui. Não, o Evangelho é idêntico, é identidade. O Evangelho é o Evangelho. Paulo escrevendo aos Romanos, diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. A identidade do Evangelho, eu não estou dizendo do evangélico, a identidade do Evangelho é poder de Deus. Para o quê? Para a salvação, para a transformação, para a mudança. Então, a eficiência do Evangelho é diferente da eficiência do pragmatismo. Exatamente. É diferente. Outro ponto que a gente faz relevante aqui, que o autor faz relevante, é a relativização do conteúdo. E conteúdo aqui é bíblico. Né? Hoje nós estamos vivenciando aí dias em que pregadores, homens midiáticos, conhecidos, estão tentando atualizar. Estão propondo atualização do texto sagrado. Olha, isso aqui não tem mudança.
Isso aqui é de eternidade a eternidade. Meu Deus. Isso aqui é a palavra revelada Aleluia. da parte de Deus. Aleluia. Não é mesmo? Isso é a palavra revelada. A Bíblia é. Ela não tem nenhuma mudança. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Existe muita gente aí, denominações, que diz que a Bíblia contém. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou repetir. A Bíblia é. Bom, o evangelho voltado para o programatismo, está certo você dizer que contém. Porque aí você vai fazer aquilo que você queira desse texto sagrado. Mas o texto bíblico, ou a palavra de Deus, ela é. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante. Então não tem sombra de variação, nós não podemos relativizar esse conteúdo. Meu Deus. Né? O que João disse, o que João Batista disse. Olha, o João Batista pregando no deserto, anunciando ele raça de víbora. Raça de víbora. Quem vos induziu a fugir da ira futura? Meu Deus. Esse não é um evangelho pragmático. Não é. Não agrada a todos. Não vai massagear o seu ego. O evangelho que não é pragmático, jovem, é o evangelho que você prega aquilo que a palavra de Deus é. E ela vai promover arrependimento, ela vai promover reconhecimento do pecado, ela vai promover retorno a Deus. Ela vai promover uma reviravolta na sua vida, uma mudança de 360 graus, você vai voltar. Né? Interessante que a palavra pecado no original é errar o alvo. Uma das palavras gregas para pecado é errar o alvo. Meu Deus. E olha, quando nós estamos andando para um alvo errado e o evangelho chega, quando nós estamos em pecado, andando para o lado errado, e o evangelho, a palavra de Deus chega, ela causa mudança no nosso interior. Metanoia, né? Ela traz o arrependimento e ela vai além da metanoia, porque ela faz você retornar. Exatamente. Ela muda a sua maneira de pensar, transforma a sua mente. Meu Deus. Capacita você a ser diferente. Sabe, nenhum ser humano na Terra é bom. Paulo escrevendo aos... Acho que não posso há muito tempo, né? Não, pastor, Paulo o senhor tem escrevendo total aos liberdade. Romanos, no capítulo 3, versículo 23, você vai ler lá, ele diz assim, porque todos pecaram. A palavra pecado aqui é errar o alvo. É muito interessante o que o senhor está falando, que nenhum ser humano é bom, que eu estava escutando um testemunho, o pastor contando um testemunho com um professor, muito intelectual, conhecido, estava ministrando a aula. E ele, um crente, servo de Deus, um aluno se levantou para fazer uma pergunta com a retórica. E a pergunta é, se Deus existe, como pode pessoas boas receber o que não merecem sobre os seus ombros? E o professor responde, isso aconteceu só uma vez. Só uma pessoa boa recebeu o que não merecia, mas já faz muito tempo. Basicamente mais de 2000 anos. Jesus. O único. O único. O único. O Eu único. vi esse pastor Cláudio, se eu não me engano foi o pastor Cláudio Calais. Foi mesmo, pastor Cláudio Calais, isso mesmo. Né? Ele fala sobre isso. E é uma grande verdade. Grande verdade. É muito maravilhoso, Luciano. E agora você me faz eu olhar para Jesus. Lembra do jovem rico que chegou para Jesus e disse assim, bom mestre? Lembra? Exato. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou bem dentro dos olhos daquele jovem assim e falou assim, por que você está me chamando de bom? Uau, eu acho interessante isso. Pergunto, por que você está me chamando de bom? Sabe por que Jesus fez aquela pergunta? Esse é meu pensamento, tá? Posso estar errado. Mas sabe por que Jesus fez aquela pergunta? Ele fez porque ele observou que o jovem rico estava vendo ele como um homem. Porque ele citou, ele não disse assim, meu Senhor, o que eu vou fazer? Meu Deus, ele falou, bom mestre. Ele comparou Jesus apenas com um bom mestre. E Jesus disse assim, olha, bom é só um. Bom é só Deus, bom é só meu Pai que estás no céu. Isso significa dizer que nem o próprio Jesus, como homem, porque ele estava vendo que o jovem estava vendo ele apenas como um homem.
Aí disse assim, em outras palavras, homem não é bom não. Homem não é bom não. Então, olha, se o homem não é bom, nós precisamos da mensagem que transforma. Meu Deus. Qual é a mensagem que transforma? É a mensagem do único homem que foi bom. Ele não pecou nem por atos, nem por gestos, nem por palavras, nem por pensamentos. Jesus foi o único que viveu 33 anos aproximadamente, para mais ou para menos, e nunca errou. Meu Deus. E ele foi induzido. Meu Deus. Ele foi induzido. Ele foi induzido, mas ele nunca errou. Aleluia. Olha, então, o conteúdo, ou seja, nós precisamos de entender que o evangelho não precisa de mudança. O evangelho, ele muda as pessoas, mas ele não precisa de mudança. Ele é o que é de eternidade a eternidade. Porque, na verdade, a palavra evangelho era uma palavra muito comum na Grécia Antiga, sabia? Ela é uma palavra muito comum. Eu estava ouvindo uma irmã falando outro dia, poucos dias atrás, até a minha cunhada, ela dizendo o seguinte, que o evangelho era usado para o nascimento do filho do imperador. Boas novas. Boas novas. Boas novas. Boas novas. Quando o evangelho era usado para qualquer coisa nova, boa notícia que chegava, usava-se a palavra evangelho. Por isso que Paulo identifica o que é o evangelho. O evangelho é boas novas de salvação. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, eis que eu vos trago o quê? O evangelho. O evangelho. Novas. Então, gente, jovem, o evangelho, chega na universidade, chega lá aonde você estiver. Eu não vou pedir você para defender o evangelho, viva o evangelho. Isso é forte, pastor. Isso é forte. Não precisa. O evangelho não é teoria. O evangelho não é teoria. Esse é o problema da humanidade. Eles criam uma teoria, uma narrativa, mas o evangelho não é teoria. O evangelho é praticidade de vida. Eu costumo dizer que cristianismo é a única religião do mundo que você não precisa de dados exteriores, não precisa de leis exteriores, porque você vivencia o evangelho em si. Quem aceita Jesus, aceita o homem que se encarnou, aceita o Deus encarnado, e esse Deus encarnado desceu no dia de Pentecostes e habita dentro de nós. Aleluia, aleluia. Então, só para concluir aqui, essa adaptabilidade, que é o último aspecto que eu falo aqui, adaptabilidade excessiva, o pragmatismo incentiva uma adaptação constante às tendências culturais, tecnológicas e tendências de mercado. Não, gente, não. Nós não estamos presos nem à tecnologia, nem à cultura e nem à tecnologia, e nem às tendências de mercado. E eu vou dizer por quê. A igreja tem a cultura do céu. Esse negócio é interessante, meu pastor. A igreja tem... Eu fui missionário na Ucrânia. Eu vou contar um fato rapidinho. Que já Fica à vontade, meu pastor. Rapidinho. Eu fui missionário na Ucrânia e juntamente comigo, minha esposa e meus 3 filhos que estavam morando na cidade chamada Mariupol, isso na Ucrânia. Inclusive hoje Mariupol está sendo bombardeada na Ucrânia, mas o fato é que isso foi em 1995, eu cheguei lá. E tinha um outro missionário, Paulo Schreiner. Hoje ele mora na Austrália, juntamente com a sua esposa, vou citar o nome, porque são muito meus amigos, a missionária Isaura. A missionária Isaura, ela tinha um cabelo grande, ela era uma gaúcha, o cabelo dela comprido, grande, e vivia solto. Só que na Ucrânia, naquela época, não era bem quisto uma senhora com os cabelos soltos. Era vista com os olhos diferentes pela população, eles não gostavam de mulher com cabelo. Era cultura. E ela disse o seguinte, eu não vou me aculturar, eu não vou simplesmente prender, não viver como eu vivo no Brasil, só porque aqui é desse jeito. Né? Quer dizer, ela manteve o padrão dela, que para nós, no nosso contexto brasileiro, é uma bênção. Sim ou não? Sim. A gente tem esse conceito, né? Tem esse conceito, principalmente no nosso modelo pentecostal. Eu estou falando do modelo pentecostal. Temos esse conceito de que é uma bênção, mas ela não quis se aculturar a situação de lá. O que eu aprendo com isso? Nós vivemos neste mundo. A tendência nossa é aculturar. É viver como eles vivem. Lembra de Daniel que foi tentado a se aculturar na Babilônia? Mas ele manteve o padrão, não vou me contaminar. Nós vivemos neste mundo, e eu escrevi isso no meu livro, As 4 Mulheres do Apocalipse. Olha aí. Viu? Nós não podemos nos aculturar, porque a nossa cultura é do céu. Aleluia. Nós vivemos
como vive e como viveu o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós somos representantes. Jovens, você é representante legal do seu Deus, que é Jesus Cristo. Meu Deus. Que isso, meu pastor? Pragmatismo não tem nada a ver com Jesus. Jesus não é pragmático, Não. né, pastor? O senhor disse isso, né? Diz, Deus não é pragmático. Deus não é pragmático. A palavra de Jesus não é pragmática. E o jovem cristão deve defender a visão bíblica, o conteúdo bíblico, que é a verdade absoluta, Adriano. É isso que o jovem cristão deve conter nas suas palavras diárias, na sua luta diária. Muito bem, vamos para o segundo ponto da nossa lição, na pessoa da irmã Júlia. Irmã Júlia, com toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ponto 2. Perspectiva bíblica. Subponto 1. Poder do Evangelho. A mensagem do Evangelho não se baseia na busca por resultados rápidos ou em eficiência segundo padrões humanos. Pulando um pouco, o Evangelho verdadeiro confronta o pecado, exige arrependimento, exorta o cristão a viver uma vida santa e oferece salvação pela graça. Meu Deus. Jovem, nós estamos aqui falando contra o pragmatismo. Tá bom. Mas e se aparecer um pregador num congresso, numa festa, num culto, numa reunião de jovens na sua igreja e começa a pregar uma coisa que não está fazendo muito sentido? Você precisa saber identificar se essa mensagem é do Espírito Santo ou se é uma mensagem pragmática. Mas Meu Deus. como que você vai fazer isso? Vamos para a Bíblia. Eu gostaria de ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Em demonstração do Espírito e de poder. O que isso quer dizer, jovem? Vamos lá. Vamos lá. Já foi falado aqui. O evangelho verdadeiro confronta o pecado. A Meu mensagem Deus. do pregador precisa fazer o quê, pastor Telso? Confrontar. O quê? O pecado. E o pecador também. E o pecador também. E o pecador O também. pregador não tá lá pra falar, ó, você que tá em adultério, fica em adultério. É. Você jovem que tá fornicando, fica fornicando. Tá tudo bem. Você tem seus sentimentos, você é jovem, Deus entende seu namoro. Não. Exatamente. Mas vamos para a Bíblia. Irmão Adrian, por favor, você pode ler para nós em João, capítulo 16, versículo 8. João 16, 8 vai dizer: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus. Convencerá o mundo do pecado. É isso que o pregador tem que falar. Ele tem que convencer o mundo do pecado. Tá bom, continuando. Também o evangelho é para transformar vidas. A pregação... A gente está falando pregador, mas pode ser pregadora também. Tem que transformar vidas. Mas quem A sou verdadeira eu? palavra de Deus, A né? verdadeira palavra de Deus, Jesus. Vamos lá, em Atos, capítulo 4 e versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. A pregação tem que ter transformação. Você tem que aprender alguma coisa na pregação. Quando alguém está trazendo uma mensagem, o meu foco é o que eu posso aprender aqui. Meu Deus. O culto de doutrina é um culto pesado, não é, irmão pastor Télcio? Eu creio que o culto seu de domingo é muito mais popular do que o culto de doutrina. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E por quê? Porque o culto de doutrina, pelo menos aqui com o pastor, meu pastor local, pastor Leomir, Aham. confronta o nosso pecado. Yeah. Não é verdade, pastor Télcio? É verdade. É verdade. No culto de doutrina, o pastor com certeza não está lá, ó. Tá tudo bem. Aqui é um coach. É um coach. Vamos Pastor ter coach. uma alta ajuda aqui. Vai dar uma confusão. Pois é. Aqui é pregado contra fofoca, Ei, Jesus. contra intriga, Uhum. contra o seu pecado, falta de perdão.
E isso não é um culto muito fácil de engolir, né? Na hora a gente fica até meio que sem jeito, não quer nem muito olhar pro pastor não vê a gente. Mas Deus está falando conosco. Por quê? Porque a palavra de Deus existe para o quê? Para que fim? Levar-nos para o céu. Exatamente. Eu quero ir para o céu. Você, Adri, onde que você quer ir? É no céu. Para o céu. Agora, o que adianta o pragmatismo? Um pastor vier e tá lá no pragmatismo e o culto tá uma benção, tá um emocionalismo, o povo tá chorando e tá parecendo, uau, esse homem é de Deus. Olha quanto o povo aí chorando, olha quanto o povo... Mas não é arrependimento, é remorso. E a Bíblia aqui, ó, aqui tá falando, o evangelho verdadeiro confronta o pecado e exige remorso? Arrependimento. É o que o pastor Télcio fez a citação do exemplo de João Batista. Sim. Quando João Batista está pregando, ele prega raça de víboras. E fazendo a conexão com isso, João capítulo 10, do versículo 1 a seguir, nós vamos ver que Jesus vai falar sobre o pastor verdadeiro e o mercenário. Que o pastor verdadeiro, ele se preocupa com as suas ovelhas. Agora, o mercenário não. Ele dá qualquer alimento, ele não se preocupa como que a ovelha vai estar, qual é o destino dessa ovelha, e quando vira o lobo, ele foge. Esse é o pragmatismo. Tem vezes que prega o que as pessoas querem ouvir, mas não está preocupado aonde essa pessoa estará na eternidade. Aonde ele vai estar após a morte. Por quê? Porque esse pregador mesmo tá caminhando para onde? Pro inferno. E se o pregador tá caminhando pro inferno, ele vai se preocupar se você também vai pro inferno? Não. Ele não tá nem aí. Ainda bem, tá indo mais gente pro inferno, fazer companhia pra ele. Que pena. Isso faz uma bela Isso é muito forte. É muito Isso é muito interessante. É muito muito interessante. forte. Isso faz uma bela menção de Saul. Não estava na posição de estar diante do povo. Mas, tipo assim, eu preocupo com o povo, independente da minha situação. Exatamente. É o que ele disse para Samuel, né? Me honra só mais uma vez diante do povo. Independente. A preocupação com dele não toda era com condição. Deus. É. Era o que o povo ia dizer. E o pragmatismo prega isso. Não me importa o que Deus vai me falar após o meu sermão. Importa o que a multidão vai falar com relação à minha pregação. E isso é preocupante, irmã Júlia. Muito preocupante. E pra continuar aqui, tá bom, jovem? Então você já aprendeu como verificar se a pregação é do Espírito Santo ou se é uma pregação pragmática. Tá bom, vamos para exemplos bíblicos. A gente já falou aqui, Deus não é pragmático. Jesus falou lá uma palavra um pouco duro de entender, lá em João 6. Estava falando lá de comer minha carne, beber meu sangue. O povo tá assim, esquisito, não tô entendendo. Que mensagem macabra. Pois é, quem sabe se nós estivéssemos lá, a gente também ia pensar, nossa, não sei disso, né? Mas, pastor Télcio, na hora Jesus falou assim, não, peraí. Vou me retratar. Vou me retratar, deixa eu voltar pra trás, deixa eu suavizar, mudar a minha linguagem. Não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer. Não foi bem isso. Não, ele não fez isso. Ele não fez. E foram pessoas embora. E Jesus ainda perguntou para os discípulos deles. Exatamente. E vocês? Agora, o que me chama a atenção é a resposta do apóstolo Pedro. Meu Deus. Ele disse assim, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Oh, glória a Deus. Só tu. Em outras palavras, Pedro entendeu que não era momento, não era o resultado ali. Não era o resultado ali. Judas não foi igual Pedro, né? Exatamente. Mas ele viu Jesus na eternidade, um resultado maior. Meu Deus, meu Deus. Tá bom, então Jesus ali, foram pessoas embora? Foram. Agora imagine um pregador no congresso, começar a falar do pecado e de repente todo mundo levanta e sai. Uau! Como que fica o pregador na hora? Né? Será que esse pregador tem coragem de continuar com a mensagem fiel à palavra que Deus deu? Ou o pregador vai meio que mudar? Não, peraí. Sabe por quê? Você está mexendo com coisa interessante. Sabe por quê? O pregador vai falar assim, meu Deus, acabei com tudo. E agora? Eu acho que eu errei a mensagem. Isso é muita falta de, digamos assim, de convicção da chamada.
Jesus não se abalou, porque ele tinha convicção. Eu nunca tinha pensado desse lado. Presta atenção, Jesus ficou sem a audiência dele. Foi todo mundo embora. Que mensagem! Às Que vezes, mensagem que Jesus pregou, que todo mundo virou as costas e foi embora. Exato. E aí os que ficou, ele ainda mandou ir também. Se você quiser ir, pode ir. Interessante. O Levanta. pregador pragmático já ia falar, deu ruim. porque tem gente- Essa mensagem não prego mais. tem gente mais preocupada com a agenda do que com a mensagem. Eu né? já- Muitos, a gente tem que se Às preocupar vezes, muito com isso. às vezes o network da agenda Sim. é mais importante do que a mensagem. né? Jovem, se cuide para quem que você está dando seu ouvido. Se cuide. Tem muitos pregadores aí, eu não estou falando contra ninguém. Deus usa e Deus leva. Porém, nós sabemos que tem muitos lá buscando isso aqui. Você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar. Confia no seu pastor. E o jovem precisa, Júlia, além disso, se posicionar. Sim. Porque essa falácia do pragmatismo, se você não cuidar, ela te abraça. Ela te envolve. Daqui a pouco você está sendo alguém pragmático. Sim. Então o jovem ele precisa ter esse cuidado e esse critério da vida espiritual, mantendo a sua vida de fato embasado na verdade absoluta que é a palavra de Deus. Exatamente. E, para terminar aqui, o subponto 3, frutos a longo prazo. Seria uma bênção se eu fosse lá, comprasse uma semente de uma árvore para maçã, plantar hoje e amanhã eu já tenho maçã. Não seria? Seria uma bênção. Nossa, seria um privilégio. Porém, não é assim que funcionam as coisas, irmãos Juciones. Não é assim. Demora para crescer. E daí o fruto também tem a sua estação própria para maçã. Não é o ano todo que dá maçã. Então, aqui, o evangelho, meu querido jovem, as suas sementes, os seus frutos, quem sabe você nem vai ver o resultado. Isso não é fácil. Você está continuando aí a sua caminhada e você está achando que você está jogando as sementes e sendo frutífero e você não está vendo o resultado. Porém, irmãos Juciones, nós precisamos ter a visão eterna. O pragmatismo tem a visão de agora, hoje, quem sabe até amanhã. Mas o reino é o que? O reino é eterno. Meu Deus. O nosso tempo aqui é tão pouquinho. Comparado à eternidade, né, Tão Júlia? pouquinho. Meu Deus, isso é forte. Muito forte. Então, tem vezes que eu gostaria de contar um testemunho aqui. Um missionário foi para o Paquistão. E ele voltou muito triste, porque ele pensou, nossa, eu não salvei uma alma. Nenhuma alma. Minha missão missionária Foi um fracasso. foi um fracasso. Foi um fracasso. Ele voltou triste. Aham. Olha só, triste. Mas enquanto que ele estava lá, tinha um vilarejo e um piazinho tinha ficado doente. Aham. E como eles não tinham médicos e não tinha medicina nem a ciência, eles pensavam, para a doença desse menino não passar para nós vamos ter que tirar ele do vilarejo. Afastaram o menino. O menino foi lá para a floresta e esse missionário encontrou esse menino. E esse missionário cuidou desse menino e evangelizou e orou com esse menino. É óbvio, então, que o menino não tinha falado para o missionário, eu quero aceitar Jesus. Porque o missionário foi embora pensando que ninguém aceitou Jesus. O menino foi para o vilarejo dele e lá ele falou desse missionário. Ele falou que alguém curou ele. Quem que era? Jesus. O vilarejo, todos aceitaram Jesus. Meu Deus. Todos. E como lá no Paquistão a gente sabe que tem a perseguição, né? Contra os crentes. Aham. Veio uma perseguição contra eles, todo mundo teve que espalhar. E agora lá para a Índia, lá para o Paquistão, tem uma região que eles são tudo crente. Por quê? Por causa desse missionário. E ele, pastor Theo, você vai saber disso, sabe aonde? No céu. É. No céu. Quem sabe ele até morreu pensando, meu Deus, fiz essa viagem e não deu em nada. Parece que não deu Deus certo. não foi comigo. Meu Deus. Mas isso não é verdade. Então, nós temos que ser fiel à palavra. A palavra. E quem convence é o Espírito Santo. Pregue a palavra com ousadia e deixe o Espírito Santo fazer o resto. É. Ainda dentro do fruto aqui ao longo do prazo, interessante, olha o que diz aqui.
dentro dessa sua fala do menino lá, Sim. do menino, ó, o sucesso espiritual autêntico é medido em termos eternos. Meu Deus. É aquilo que você falou, na eternidade é que o pastor vai saber que uma vila inteira foi porque ele orou, Meu Deus. cuidou de uma O criança. profeta Jeremias, É, exatamente. certamente Jeremias vai descobrir o grande efeito da sua mensagem na Na eternidade. eternidade. Isso é muito interessante, porque o pregador pragmático conforme a gente falou, o negócio dele é o resultado momentâneo. Ele precisa do barulho. Ele precisa do resultado momentâneo. E essa falácia, ela prega isso de forma escancarada. Precisa de um resultado, é o resultado. Fast food? Entendeu? É igual você falou, microwave, né? Microwave. Quem que não gosta, né? Quem que não gosta? A gente não pode mentir. Você passa aqui, faz o pedido, vai na janela, pega o produto e já vai embora. Exatamente. É porque a falácia fala exatamente aquilo que os ouvidos do carnal quer ouvir. Né? Então, é por isso que o jovem cristão precisa se posicionar, e essa aula é exatamente isso, para abrir a sua visão espiritual e você se posicionar com base na palavra de Deus. Muito bem, vamos para o terceiro ponto da nossa lição com o nosso querido irmão jovem Adrian. Vamos ao terceiro ponto, que conteúdo maravilhoso. Tá forte, né? Forte, Meu tá? Deus. Conteúdo, como diz o Mas outro. também tem uma enciclopédia bíblica aqui, né? Pastor Telso de um lado, Júlia do outro. como diz Agora o outro. você, meu Deus. Quem Como sou diz o eu bom mineiro, é um comparado aqui? mocotó. Aqui vamos abordar o ponto 3, que vai falar sobre a implicação para a igreja. Então, o primeiro ponto, vamos falar sobre as soluções superficiais, o segundo, as estratégias mundanas, e também o terceiro ponto sobre os chamados à perseverança. Eu quero trazer por ênfase aqui o primeiro ponto sobre soluções superficiais, duas coisas interessantes, que vai dizer assim, ó, podem promover campanhas de sucesso, prosperidade ou milagres, mas sem valor e sem levar o crente ao arrependimento. O último ponto desse vai dizer assim, ó, a missão da igreja é formar discípulos por meios do ensino sólido. A palavra de Deus, né, vai dizer no livro de Mateus, especificamente, eu quero pegar por exemplo, que por volta do capítulo 8 até o capítulo 14 de Mateus, a Bíblia vai nos dar mais ou menos cerca de 13 a 14 milagres. De todos esses 13 a 14 milagres em que a Bíblia está nos dizendo, você vai ter cura de coxo, cura de paralítico, vai ter ressurreição. Todos esses milagres tiveram públicos de multidões, mas também tiveram públicos, pastor Telso, dos seus discípulos. E o que eu acho interessante é que no capítulo 14, no verso 22, Jesus vai fazer uma separação de quem está nele pelo que ele oferece e aos seus discípulos. Jesus vai virar assim, ó, vocês discípulos, eu vou impelir vocês. A Bíblia diz, tendo Jesus impelido os discípulos, impelir é fazer se movimentar, é tirar de um lugar para outro. Mas aí, logo no verso em seguinte, vai dizendo, e a multidão ele dispensou. Então, o que o texto está dizendo, multidão, ela está pelo que Jesus pode fazer em questão de milagre de pão, milagres do que pode me beneficiar, milagres do que Jesus pode oferecer para a minha família, mas e para os discípulos? O que é Jesus? A irmã Júlia até trouxe uma explicação, uma citação muito boa de João capítulo 6, quando Jesus prega uma mensagem dura e logo alguns se dispersam. Mas para os discípulos, Jesus disse, mas e vocês não vão? Não acharam duro também a mensagem? Aí Pedro responde, como o pastor Telso diz, mas onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. E dentro desse contexto, na verdade, eles também acharam duro. Eles também acharam duro. Eu acho que não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Senhor. Eu penso que Pedro, eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer, mas vou para onde? E o que eu acho interessante, pastor Telso, observe que em toda a trajetória de Jesus, teve multidão e discípulo. Multidão e discípulo. A questão é, lá em Atos 2, quando o poder do Espírito desceu sobre a multidão ou sobre discípulos? Meu Deus. Aí está o mistério. Aí que é o problema. Porque quem segue Jesus pelo milagre, não segue por princípios. Mas quem segue princípios não clama por milagre. Porque quem segue princípios, automaticamente os milagres seguem. Então, essa é a ordem. Só que hoje, como diz o primeiro ponto, é mais interessante a campanha, o sucesso dela, é mais interessante a prosperidade e os milagres. E o que eu acho mais interessante ainda é porque
parece ser do nosso século, parece ser da nossa atualidade esses problemas. Só que eu quero ter pelo menos 2 citações aqui das epístolas de Paulo, que vai dizer assim, ó, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo a coceira nos ouvidos, Meu Deus. amoldarão a si doutrinas conforme as suas próprias concupiscências. É mais fácil eu continuar sendo missão e aproveitar o que Jesus oferece que entre tabelas do que me renunciar ao Evangelho. Esse é o pragmatismo. Esse é o pragmatismo. Propriamente dito. Essa é a ideia. Sua própria, É. sua glória própria. Então, a Paulo está ensinando que a palavra de Deus ela não é para ser agradável aos homens. A palavra de Deus ela não se inclina ao decorrer dos séculos. O pragmatismo, como o pastor Telso diz, ele se move conforme a ideia. A Bíblia não se inclina a ideias e nem a cultura. Ela ultrapassará séculos, tempos, homens, mulheres, governos, poderes, culturas, continuará sendo a mesma palavra. E uma outra citação, Gálatas capítulo 1, verso 6, vai dizer, admire-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou para o Evangelho, e qual não é outro. Então, Paulo está dizendo assim, ó, alguém lhes apresentou uma coisa diferente e vocês tão depressa se movimentaram? Aí Jesus chega no capítulo 6, prega uma mensagem que não é pão, que não é peixe, que não é nada disso. Aí eles falam assim, não, peraí, será que ele parou de... o maná parou de cair tão doce como caiu? Será que se fundou? Porque às vezes, quando o pastor, como a Júlia diz, vem num culto de doutrina, abre a palavra do Senhor e essa palavra te expõe, aí é desagradável. Sim. Só que essa é a verdade. O Evangelho não é para ser agradável. O Evangelho não é para ser adaptável. É você que tem que se adaptar ao Evangelho, não o Evangelho a você. Então aqui o texto está nos dizendo que existem 2 classes de pessoas. Existem aquelas que estão sendo movimentadas por questão de sucesso, mas só que a Bíblia também, aqui a lição deixa claro, que a missão da igreja é formar discípulos por meio de ensinos sólidos. E o ensino sólido que temos se chama Palavra de Deus. A verdade absoluta. Não tem como pegarmos o ensinamento para o jovem, para adolescentes, seja para que qual idade for, dos livros seculares. Não tem como, é lógico que para certos tipos de faculdades, de engenharia, seja qual for, a Júlia que é advogada, é necessário um conhecimento em certas áreas. Mas no que envolve palavra de Deus, reino de Deus, o fundamento é palavra, é o Evangelho que está sendo abordado aqui hoje. E o segundo ponto que está dizendo, estratégias mundanas. Eu quero fazer menção do que já foi dito, sobre Daniel. A questão é, discípulos formados no que é sólido. Será que jovens que me escutam, na posição de Daniel, será que aos seus olhos, você olhando o banquete sendo servido ali, será que ao seu olhar é normal comer a iguaria do rei? Ou será que não é tão bom quanto parece? Porque o que é interessante na lição passada em que estudamos, em que as ideias, elas não vão contradizer de forma rústica, de forma bruta. Geralmente vai parecer bem linear a ideia. Por exemplo, você chega, está todo mundo se alimentando, está todo mundo saudável. Mas a questão está saudável por fora, mas e por dentro? Então a questão aqui é quem se baseia na palavra de Deus, que é sólida, automaticamente vem um discernimento de espírito. E Daniel teve o discernimento de espírito de não se contaminar com as iguarias do rei. Não é porque todo mundo faz, não é porque dá certo para alguns, não é porque o rei está pedindo ou mandando, é porque Daniel não se curvou à cultura. Tentaram implementar a cultura de Daniel trocando seu nome, apresentando iguarias, trocou ambiente, trocou pessoas, os pais não estavam, tentaram trocar os deuses, mas a questão é, quem é firmado no que é sólido não se move por cultura, não se move por ambiente, não se move por falácia nenhuma.
Então, isso é que a lição está nos ensinando hoje. E para encerrar aqui o terceiro ponto, chamados para preservar. A palavra de Deus fala que, ao decorrer dos séculos, houve várias tentativas de outros tipos de evangelho. Quando vamos ler sobre a própria história da igreja, para quem se interessa, a própria história de igreja, sobre a Roma, a Grécia, houve várias tentativas de mudar o evangelho. O que me faz lembrar, por exemplo, quem gosta muito de ler história sobre as 95 teses em que foi pela Reforma Protestante, em 1505, Lutero, quando ele começa a fazer aquelas 95 teses, de primeira instância, não era nem para a apresentação de teses. É porque naquela época tinha um homem que pregava que os seus pecados poderiam ser perdoados pagando, por dinheiro. Então Lutero... Isso eram as indulgências, né? Sim. As indulgências de Roma. Sim. Então Lutero, para preservar, porque quem perdoa pecado é quem? Jesus. E para os pecados ser perdoados tem que ter reconhecimento, regeneração, tudo um processo. Então Lutero, para rebater isso, ele faz as 95 teses. Então o evangelho ele vem sempre sofrendo tentativas de mudanças. Só que eu quero deixar para os jovens hoje, independente se as políticas, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, vêm querendo tirar vírgulas, mudanças, versículos, porque querem atualizar a Bíblia, querem tirar algumas coisas da Bíblia, independente de qual ideia seja apresentada, porque a ideia é, vou tirar porque a Bíblia vai ser inclusiva. O Evangelho não veio para ser inclusivo. Meu Deus. O Evangelho veio para ser diferente, para bater de frente com o homem. Então, quando eu quero fechar aqui sobre a preservação do Evangelho, sejamos nós, jovens, que é o público principal, sejamos nós fiel. Em decorrência, se você tiver que terminar um namoro, em decorrência, se você tiver que terminar uma amizade, em decorrência, se você tiver que debater com professores em faculdade, defenda o Evangelho e preserve essa verdade dentro de você. Meu Deus. Porque Paulo deixa um conselho para Timóteo. Timóteo, guarda a palavra. Guarda a palavra, Timóteo. Meu Deus. Que maravilha, que aula poderosa para as nossas vidas. Abençoada, né? Pastor Theo, se o jovem que participar dessa aula, ele vai ser um jovem muito mais capacitado para defender a verdadeira palavra de Deus. Na verdade, utilizamos essa versão, porém, o jovem não precisa defender a palavra. Um certo teólogo diz, defender a palavra não é necessário. É a mesma coisa de soltar um leão. Ele por si próprio se defende. Ele deve viver o Evangelho. A verdade é essa. Viva o Evangelho. Viver o Evangelho. Né? É isso. E com certeza a sua vida vai pregar, né? E as vidas serão libertas. Só para assim, compartilhar, o pragmatismo, eu vou repetir, ele não tem identidade. Ele é volúvel. Ele se move. Ele se move, ele vai variar de acordo com a situação. Já o Evangelho tem identidade. É o mesmo. Aqui, na África, em qualquer lado do mundo, o Evangelho é o mesmo, né? Meus irmãos, é dessa forma que nós concluímos mais um episódio do quadro Eu Digo Sim, dessa aula poderosa. Nesse exato momento, vamos partir para as considerações finais na pessoa do jovem Adrian. Que lição maravilhosa. Maravilhosa, meu Deus. Vocês que estão acompanhando, gente, mande para tio, mãe, pai, mande para a escola inteira, mande para todo mundo do trabalho. Compartilhe. Isso. E o conselho que eu dou para os jovens, o pragmatismo vai se mover ao seu bel prazer, mas você vai ter que se mover para o Evangelho verdadeiro. Isso é forte, isso é poderoso. Minha querida irmã Júlia, suas considerações finais. Amém. Foi um grande prazer participar dessa aula. Eu agradeço muito pelo convite do irmão Juciones. Amém, amém. Será a primeira de muitas. Amém. Amém. Vou ter que pegar pesado na oração, na leitura, né? É isso aí. Porque para vir aqui ensinar alguma coisa e se eu ensinar errado, agora a pessoa aprendeu errado Deus. E Deus vai cobrar de mim, e né? na eternidade vai ter um problema, Na né? eternidade, não quero nem pensar nisso. É isso aí. Então, eu agradeço muito essa grande oportunidade. Eu aprendi muito. Sim. Eu aprendi muito só estudando.
E daí, vindo aqui e ouvindo de vocês, homens muito grandes, né? Foi um grande prazer para mim. Obrigada. Amém, irmã Júlia, amém. Meu querido pastor Télcio, as suas considerações finais, meu pastor. Foi uma benção, né? Uma benção conversar com vocês aqui, dentro deste assunto dessa falácia pragmática, né? Essa falácia do pragmatismo. E a minha palavra para você, jovem, eu sei que você tem que enfrentar a intelectualidade dessa época moderna. Cada dia que se passa, o homem está vivendo o seu hedonismo, né? Yeah. Prazeres, progressismo, a troco de tudo, Yeah. né? Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a gente precisa viver ele, vivenciar esse Evangelho, ser Daniel em Babilônia. Deus abençoe a sua vida. Meu Deus. Então, com esse tom, que é o tom da palavra de Deus, que é o tom da verdadeira palavra, sem pragmatismo, com a palavra verdadeira, nós concluímos mais uma aula desse projeto, pedindo a Deus que continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. E sabe, eu já disse sim, eu digo sim para os projetos de Deus na minha vida, na minha casa e na minha família. E eu quero te falar algo muito especial. Jesus é bom E o e o diabo não presta. Deus abençoe sua vida. Senhor.